Olá, estamos começando mais um programa Nosso Direito, uma parceria do curso de Direito da Uniara com a TV Uniara. Hoje nós estamos recebendo em nossos estúdios a advogada trabalhista Adriana Antonieto, que vamos falar um pouco hoje aí sobre direitos e deveres dos empregados domésticos. Vamos bater um pouco um papo sobre isso. O professor Galhardo vai nos ajudar aí no programa de hoje. Olá, nós estamos recebendo a doutora Adriana, que tem experiência nessa área, e nós vamos conversar exatamente sobre quais são os direitos da empregada doméstica e também os seus deveres. Doutora Adriana, obrigado pela presença aqui no programa Nosso Direito. Eu começo perguntando, a empregada doméstica tem um regime jurídico de trabalho diferente do trabalhador, vamos dizer assim, comum, de outro trabalhador comum, na questão de direitos e obrigações? Tem sim, tem uma lei específica, né, da empregada doméstica, e ela tem alguns direitos constitucionais garantidos, mas não são todos. Então ela tem direito ao salário mínimo, isso às é básico, férias, né? às férias, é básico. Só que não tem direito à hora extra, por exemplo, que é um direito constitucional aos outros empregados que não é garantido para a empregada doméstica. Apesar de estar tramitando no Congresso uma legislação para isso, para adequar a hora extra, ao pagamento da hora extra. Mas ela não tem direito ainda à hora extra. Então, tem direito às férias, 13º, ao salário mínimo. E, evidentemente, registro em carteira. Registro em carteira, recolhimento de também INSS, exatamente. E a legislação também não dá o direito ao fundo de garantia, que é opcional. Quando é empregada, quando a empregada doméstica é empregada no emprego, ela opta, o empregador tem a obrigação de fazer a opção pelo fundo de garantia ou não. Né? Qual é a vantagem para a empregada e para o empregador em relação ao fundo de garantia, doutora? Bom, para a empregada, que ela vai ter direito ao fundo de garantia, numa eventual rescisão aos 40%, a multa dos 40%, e ainda vai ter o direito do seguro-desemprego. Agora, ao empregador, é um recolhimento a mais, né? É um recolhimento a mais. Quer dizer, ele faria reconhecendo a empregada. Valorizando aí o Exatamente. profissional que atua nessa área. Em relação à questão da jornada de trabalho, a senhora disse, não tem direito à hora extra. Isso. Mas, afinal, qual é a jornada de trabalho do empregador doméstico? Primeiro, talvez importante até a gente diferenciar o que é o empregado doméstico. Por exemplo, aquela pessoa que vai 2 vezes por semana é o empregado doméstico também? Isso é uma grande discussão na Justiça. Na Justiça nós temos a diarista e o empregado doméstico. Existe vastas jurisprudências já na decisão de que duas vezes por semana passa a ser empregado doméstico. Recolhe-se o proporcional de INSS, paga-se no mínimo o valor do salário mínimo, né? Então, existe a jurisprudência, mas não é uma lei. Não tem na lei que trabalhar 2 vezes por semana é empregada doméstica, 2 vezes por semana é diarista. Não tem. Para a lei é aquele que vai todo dia. Para a lei, o empregado doméstico é aquele que trabalha no âmbito familiar. Aquele que trabalha no âmbito familiar. Inclusive, caseiro é considerado empregado doméstico. O vigia é considerado empregado doméstico. É a mesma lei que rege Se ele estiver tomando conta daquele âmbito familiar, ele é um empregado doméstico. E qual é a jornada de trabalho, então? Então, na legislação também não tem a jornada de trabalho dizendo que é 44 horas semanais, que é o que está na Constituição. Não tem. Infelizmente não tem. Mas a gente também vê jurisprudências de que tem empregado doméstico que trabalha mais que 44 e não recebe a hora extra. Então, existe também a grande discussão. A hora é considerado como hora extra, é considerado como adicional? Não tem na lei. Então, vai se discutir na Justiça também a jornada de trabalho. Agora, sobre essa questão da informalidade, muito antes, né, de se contratar um serviço, às vezes até a própria banalização da profissão por uma necessidade de emprego, é aí que mora o problema, o perigo? Aí é que mora o grande problema, né? Porque o pessoal acha que, no caso, considerando 2 vezes por semana, não tem necessidade do registro. E paga-se o salário, né? Faz o recibo, paga-se inclusive mensal, não se paga por dia. Porque diarista, o próprio nome já diz, diarista, paga-se por dia, né? E a informalidade aí é que dá o problema, porque o pessoal acha, não, vou contratar 2 vezes por semana, porque eu não preciso de uma empregada todos os dias,
né? Então não vou registrar. Mas se ela prefere, por facilidade, vamos dizer assim, prefere pagar por mês. Está errado. Tem que se pagar, o diarista se paga por dia. Vai, trabalha e ganha o dia, né? Então, aí fica a informalidade. A gente cansa de ver problemas de funcionário que não é registrado, trabalha por mês e não é registrado. E quem não registra corre o risco de sofrer multas, sanções, um empregador que não recolhimento registra. do INSS, né? A gente vê muita gente também que faz o documento pagando até o 13º, férias, mas não registra. E a empregada fica com aquele documento. É um trunfo que ela até tem na mão para poder amanhã entrar com ação na justiça e ter o reconhecimento, né, do vínculo empregatício. E muita gente não registra também, usando aí desta situação de que tem muitas empregadas precisando de trabalho e aí o patrão... O mercado acaba, né? É uma competição natural. Ele diz, olha, você para trabalhar para mim, eu vou te pagar, mas não vou te registrar. Mas isso no final pode ser até voltado contra o próprio empregador. Inclusive assim, o recolhimento do INSS é um valor tão inferior, tão pequeno, porque você pode descontar 8% da empregada, né? E recolhe só o restante, vai ser desembolsado. Que o risco às vezes não compensa. Não compensa. Honestamente não compensa. Existe uma grande discussão também que eu gostaria de falar, é sobre o salário mínimo. O salário mínimo, hoje a gente tem o salário mínimo estadual e o salário mínimo federal. Na legislação, o salário mínimo estadual engloba a empregada doméstica. Existe uma diferença de valores, porque o salário mínimo federal é 465 e o salário mínimo estadual é 505. Então, da empregada doméstica é 505 pela legislação. Existe uma grande discussão, mas tem também muita jurisprudência já no estado de São Paulo, principalmente, que existe essa diferença salarial, que o salário mínimo da empregada doméstica é o estadual. E a pessoa que mora na residência? Também do empregador. É considerado empregado doméstico. Então, essa é a grande discussão. Por que está se discutindo o valor de hora extra? Porque essa pessoa que mora... Está lá o dia inteiro. Está lá o dia inteiro. À noite, o empregador às vezes chama para fazer isso, põe o jantar, retira aquilo. O jantar, né? Deveria contabilizar. Exatamente, mas não se tem. Entendeu? Então, assim, é lógico que por consideração deve-se pagar um valor de um salário maior. Não, uns 505, né? Como a gente tem visto também, tem muita gente que precisa de um empregado doméstico o dia inteiro por motivo de saúde, né? Então, considera-se 2 jornadas, faz né, 2 vínculos empregatícios com 2 empregadas para não sobrecarregar uma pessoa só, né? Ok. Nós vamos para um breve intervalo, mas na sequência a gente volta com mais um pouco desse assunto empregado doméstico. Sai daí. Dizem por aí que você não pode controlar o tempo, estar em 2 lugares simultaneamente, muito menos escrever o seu futuro. Quem disse que não? Na pós-graduação EAD da Uniara, você pode estudar na hora que quiser, pode estar na sua casa e na faculdade ao mesmo tempo e ser dono do seu destino. Pós-graduação e evolução, à distância de um clique. Acesse uniara.com.br. Voltamos com o nosso direito, hoje recebendo em nossos estúdios a Adriana Antonieto, advogada trabalhista, e o assunto de hoje é direitos e deveres de empregada doméstica. No primeiro bloco nós estávamos falando aí dos direitos e deveres, principalmente da parte do empregador, e vamos entrar num assunto que interessa muito, que é a questão das férias. E emendando também a questão das férias, a questão dos feriados, que é o dia onde os patrões aproveitam mais para pedir para as empregadas fazer uma hora extra, enfim, como que é essa relação de férias? Olha, as férias também, até pouco tempo, tinha-se a discussão de 20 dias ou 30 dias. Já ficou pacificado que são os 30 dias, porque antes era 20 dias úteis. Na legislação, inclusive, fala 20 dias úteis, mas ela foi revogada e agora são 30 dias. A empregada tem direito a 30 dias de férias uma vez por ano. Isso. Aí vamos ao pagamento. Pagamento
um salário e mais um terço. O que ela ganha e mais um terço em cima do que ela ganha. O que ocorre muito é, você trabalha e recebe o salário, tá certo? Quando ela vai tirar os 30 dias de férias, ela pode receber antecipadamente um terço. E no mês seguinte, para que ela não fique sem salário, ela recebe, porque ela não vai trabalhar, ela vai gozar as férias, né? Então, ela tira as férias dos 30 dias e aí, então, no próximo mês, ela recebe o salário. Só que o salário é referente às férias. Caso ela não venha gozar as férias, que é proibido por lei, Isso que eu ia perguntar, ela não pode, por exemplo, dividir? Gozar uma parte? Não. É uma questão de saúde, né? O que pode ser feito é tirar os 20 dias, que não está na legislação da empregada doméstica, mas que está na Constituição. Então, você pode tirar os 20 dias e receber 10 em dinheiro. Entendi. Que a gente chama de venda. Vender 10 dias Vender pode. 10 dias de férias. Mais que isso não pode. Mais que isso não pode. Até porque é uma questão de saúde, como Exatamente, exatamente. É um descanso, é um necessário. É uma função que, digamos que é uma função penosa, exatamente. Então, ela tem o direito ao salário e mais um terço. Tá? Então, ou paga-se tudo quando vai se tirar as férias, ou paga-se, antecipa um terço somente e paga-se o salário para que ela não fique depois. Porque o mês seguinte, se ela gozar os 30 dias, ela vai ficar sem o salário. Sem receber. Sem receber, ela vai receber só depois no outro mês. Então, e os feriados? Então, os feriados, a gente volta no problema da hora extra. Seria considerado hora Como extra. a gente não tem na legislação uma carga horária, não tem que feriado, ela não pode trabalhar, não se tem o pagamento da hora extra, então fica-se de novo... Cai no vazio da legislação. Cai no vazio da legislação que está tramitando pelo Congresso. A hora extra, a obrigação do fundo de garantia, que aí, inclusive, houve-se uma discussão, saiu no jornal, o Lula estava até querendo tirar a penalidade dos 40% para que todas as empregadas domésticas tivessem o fundo de garantia, porque pesa, né? Trabalha-se 2, 3 anos, aí então quando vai mandar embora tem os 40%, multa dos 40%, para tirar, que não é nem 40%, é 50%, 40% vai para ela, 10% é do governo. Na verdade. Então, para que não houvesse essa multa dos 40%, está tramitando pelo Congresso a obrigatoriedade de pagamento de hora extra, a obrigatoriedade do registro com o fundo de garantia, né, com o direito do fundo de garantia, porque o registro já é obrigatório, o registro na carteira de trabalho, e o pagamento de feriado, para regulamentar mesmo, porque a legislação deixou esse vazio, né? Então, não tem na legislação específica feriado, hora extra, a opção do fundo de garantia. Então, aqui agora nós vamos conhecer na parte prática a maneira correta de como se contratar um empregado. Nós vamos saber um pouquinho mais da história da Dona Maria de Lourdes. Acompanhe. Atualmente, eu dependo muito delas. Eu tenho uma outra moça que me faz companhia à noite. Eu fiquei esses meses todos praticamente de cama. Então, eu dependia demais delas. Eu preciso realmente do serviço delas. E são muito dedicadas. A outra trabalhou comigo mais de 30 anos. A que vem à noite aqui fazer companhia. Esse serviço é uma coisa que deveria ser mais valorizado, né? É uma coisa que a gente precisaria compreender melhor a importância delas, porque realmente, atualmente, principalmente agora, esses meses, eu estou dependendo exclusivamente delas. Eu deixo a casa aqui com elas, quando eu tenho que sair, saio tranquila, eu sei que está sendo bem cuidada. Enfim, é uma coisa que eu acho que vale a pena a gente ter alguém assim do lado, porque chega um momento como esse, por exemplo, que eu estou dependendo muito mais do que eu dependia antes, ter alguém do lado assim que possa realmente, e que seja de extrema confiança, né? Bom, Adriana, parece fácil, mas enfim, não é todo mundo que tem essa questão da Dona Maria de Lourdes, do reconhecimento e tudo mais. A pessoa que quer contratar uma empregada doméstica, o que ela deve saber, qual que é a maneira correta de procedência? Então, vamos lá. Aí contratou a empregada,
pegar a referência, primeiro porque vai ficar no âmbito familiar, né? A carteira de trabalho, não é? Fazer o recolhimento do INSS, faz o registro com um salário mínimo, nunca inferior a um salário mínimo, registra, recolhe o INSS, paga-se 13º, paga-se férias. Pega recibo. Né? Recibo todo mês, recibo de 13º, recibo de férias. O carnezinho do INSS fica com o empregador até a data da dispensa. Quando a empregada é dispensada, obrigatoriamente tem que se entregar o carnê do INSS para ela, porque na eventual aposentadoria futura, ela necessita do carnê do INSS original, não pode ser cópia autenticada, o INSS não aceita, então tem que ser original. Então, obrigatoriamente, devolve-se o carnê de INSS para a empregada doméstica. Ela tem que ter o cadastro. Vamos dizer que vai se contratar uma empregada doméstica que nunca trabalhou. Então, faz-se a carteira de trabalho, faz o cadastramento dela no INSS, ela recebe um número que a gente chama de NIT, né? Ou se ela tiver o PIS, pode até ser usado o número do PIS, né? Se ela já trabalhou em outro lugar, tudo bem. Senão, vai ter que fazer o NIT, aí faz o NIT e faz o recolhimento do INSS mensal. Então, registro na carteira, recibo todo mês, recolhimento de INSS todo mês. Final do ano, 13º, passado um ano de trabalho, ela passa a ter o direito às férias, né? E o recolhimento das férias e o recolhimento do INSS das férias e do 13º. Nós vimos aí a empregadora, agora nós vamos acompanhar o lado da empregada, da Maria de Lourdes, ver como que é a rotina, o dia a dia dessa pessoa. Vamos lá. Eu chego aqui, eu preparo o café, né, tudo. Daí eu vou para lá para dentro, ela toma um café, eu vou lá para dentro. Eu arrumo a cama, né, tiro os lixos dos banheiros, limpo tudo, os quartos, né, tiro o pó, tudo. Daí eu venho para cá, se tiver roupa eu lavo, ponho na máquina, né, lavo. Ou é o dia de passar, porque toda terça-feira eu só passo, né. Então eu passo a roupa e depois eu venho para a cozinha fazer a alimentação dela, né, que é uma dieta que ela está fazendo, né. Então eu venho aqui, depois a hora que ela almoça, eu arrumo a cozinha, limpo tudo a cozinha, tudo, né. Daí eu vou embora. Aqui é muito calmo. Aqui eu gosto. Não tem correria, né? É tudo bem calmo, bem sossegado, né? Eu gosto de fazer o que eu faço aqui, sim. Ela é bem generosa, vou falar, viu? Se eu fico um pouco mais, ela sabe, né, que eu fico um pouco mais, ela me recompensa, tudo tem, ela não deixa nada assim, vamos supor, de graça. Né, ela me reconhece bem, ela é bem generosa, assim, eu não tenho queixa, não. Agora, fora daqui, assim, com certeza você deve conversar com outras pessoas, outras empregadas domésticas que devem passar por uma situação que não... tem muitas aí... Tem muito disso, patrão que abusa fora daqui. Tem muitos. Inclusive eu conheço uma que a patroa dela paga R$300 por mês. Não paga um salário para ela. Faz 4 anos ela não teve uma férias, né? Então a maioria reclama, assim. Não é todos que é que nem a dona Lourdes, não. Bom, nós podemos ver a história aí da Ana Lúcia, que aparentemente está tudo tranquilo, mas como ela mesmo disse, não é sempre assim, da mesma maneira, né? Pessoas aí ganhando salários baixíssimos e a carga horária deve ser um tanto quanto alta. Inferior ao salário mínimo, né? Vê, não, é um absurdo, é o salário mínimo. A legislação fala, é o pagamento de um salário mínimo, no mínimo. Agora, voltamos a falar, ela não falou, não comentou, mas o 13º, as férias, né? E o Vale Transporte. Também paga esse Vale Transporte. Vale Transporte também. Quer dizer que a responsabilidade pelo custo do transporte da empregada é do patrão. É do patrão também. É do patrão. Por isso a informalidade. Muita gente acha, poxa, mas eu vou pagar um salário mínimo, vou pagar Vale Transporte, vou recolher INSS. Nossa, tudo isso para uma funcionária vir na minha casa limpar, ninguém dá valor, né? Ninguém dá o valor devido a essa função, digamos.
Mas é obrigatório o vale transporte e o salário mínimo. Refeição na casa. Às vezes a gente vê pessoa que quer até descontar o que a empregada come. Não tem cabimento. Absurdo. Não tem cabimento. Tem direito, É o evidentemente, direito à alimentação. da alimentação e não pode ser descontado. Na legislação nunca autorizou. Aliás, nenhum patrão pode descontar a refeição. A gente sabe que tem algumas empresas que se trabalha dentro da empresa o dia todo e é fornecida a alimentação e não é descontado. Entendeu? Mas a empregada doméstica, ao mesmo tempo, também não tem o vale alimentação, né? Isso, por isso que eu perguntei. Vale refeição, não tem O isso. vale não. refeição que as Não. empresas acabam pagando para os seus funcionários não é um direito da empregada doméstica, mas evidentemente que lá na relação do dia a dia, na verdade essa relação precisa ter muita urbanidade, né, doutora Adriana? Aliás, esse vale refeição, na verdade, também não está na Constituição. Isso é um benefício que a empresa dá, que os sindicatos brigam através da convenção coletiva de trabalho, então é fornecido o vale-refeição, o vale-transporte, enfim, cesta básica, é um benefício que a empresa dá. E ela não é englobada no salário também, né? Então a empregada doméstica não tem direito a isso, não está... Bom, nós estamos chegando ao final, mas só uma pergunta para esclarecer. A procura por empresas que terceirizam esse tipo de serviço também é uma questão que pode ser válida nessa ocasião? Pode. Existe terceirização, né? Agora a terceirização tem que se prestar muita atenção, porque se não é registrado, não é recolhido o INSS, a terceirização, a responsabilidade subsidiária é do patrão. Mesmo que a empresa tenha no contrato lá especificado de que a responsabilidade dela. dela, amanhã, se não é recolhido o INSS e não é feito o registro... Quem se serviu da empregada vai ter que pagar. Vai ter que pagar. Quer dizer, se eu pego uma empresa especializada em limpeza, faço um contato com essa empresa e peço para ela me mandar uma pessoa 2 vezes, 3 vezes por semana na minha casa para fazer limpeza, eu não contratei, eu não tenho vínculo nenhum, que a pessoa é empregada da empresa. Eu simplesmente pago ali o que a empresa me pediu. Mas mesmo assim, nas questões trabalhistas, eu posso ser responsabilizado. A gente chama de responsabilidade subsidiária, né? A responsabilidade primeira é da empresa, mas a empresa não pagou, não cumprir, aí então vai subsidiariamente para você, patrão, que é a obrigação de pagar. Ok, nós agradecemos, infelizmente o tempo é curto, mas fica o convite para você voltar mais vezes aí para a gente abordar mais essas questões, desde já agradecendo a sua presença. Eu que agradeço, eu estou à disposição, quando for convidada venho com o maior prazer. Agradeço muito o convite. Tá ok, professor Galhardo, mais uma vez, sugestões para quem quiser entrar em contato com a gente. Você que queira participar do programa Nosso Direito, mande e-mail direito@uniara.com.br ou pelos telefones 3301-7173, 3301-7129. Doutora Adriana, até o próximo programa. Você pode entrar em contato também diretamente com a redação da TV Uniara pelo telefone 3301-7131 ou pelo tvuniara@uniara.com.br. Programa Nosso Direito vai ficando por aqui e te encontro na programação da TV Uniara.